Está escrito. Esta é a frase que você vai pensar e refletir muito durante o seu dia. Está escrito. Estamos em um devocional, então, que vamos ler a palavra de Deus. E que é incrível, maravilhosa e nos direciona para tudo, para exatamente tudo na vida. Então, vamos lá. O que está escrito? Fique aí, você vai entender. Tentação de Jesus Cristo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E então, jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que todos os teus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão em mãos, para que nunca tropeces teu pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrares, me adorares. Se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos para o servirem. Eis que chegaram os anjos para o servirem. Então, está escrito. Mas, está escrito? Sabemos, está. Jesus foi confrontado por Satanás e tudo estava na palavra. Com que propriedade eu e você podemos também verbalizar esta frase? Está escrito. Pensa bem. Como que Jesus sabia tudo o que estava escrito? Ele conhecia a palavra. Se eu e você formos confrontadas, e isso acontece com a gente diariamente, se nós realmente formos confrontadas por Satanás, com que propriedade eu vou abrir minha boca e dizer: está escrito? Assim, assim, assim. Como? Sabe o que eu falo sempre? Que nós precisamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Não importa o livro que você leia, e eu tenho vários livros, eu já li vários livros. Não importa esses livros que você esteja lendo. Se você não está lendo a Bíblia, então você está no sentido contrário, andando para trás, sabe? Para trás, para trás. Porque se você não está lendo a Bíblia, é em vão todos os outros livros que você está lendo, porque todos os livros que você já leu, supostamente leu, eles foram inspirados na Bíblia. Então, Sui, qual é o livro principal da minha vida? A Bíblia. Leia a Bíblia. É a sua base. O tema é: está escrito. Que propriedade eu tenho para dizer isso? Será que eu consigo? No nosso grupo, lá no WhatsApp, hoje eu orei e eu falei exatamente sobre isso. E eu já estava pensando e refletindo sobre isso, eu falei: tudo está escrito, mas eu só posso dizer o que está escrito se eu já li, se está guardado na minha mente. Eu não preciso guardar a Bíblia inteira na minha mente, não basta que eu leia. Sabe por quê? A Bíblia é o único livro que se renova todos os dias. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Se eu ler
quando eu precisar, o Espírito Santo vai me trazer à memória o que eu já li. E aí, com propriedade, eu vou poder dizer, está escrito. Ou, também está escrito assim. E aí sim, dizer, eu preciso tentar. Eu preciso fazer algo, montar algo que todos os dias eu leia a Bíblia. Eu fui, por exemplo, neste mês de dezembro, comecei ontem, dia 1º de dezembro, todos os dias eu vou ler um versículo da Bíblia, não um versículo, Bom, eu vou ler Provérbios, eu esqueci como fala a palavra agora. Então, 1 de dezembro eu li Provérbios 1, 2 de dezembro, hoje Provérbios 2. Mas eu não vou ler somente, eu li, tá tudo certo. Não, eu quero ter um propósito. Então, é papel e caneta. E tudo eu falo para vocês, temos que ter papel e caneta. Então, sobre o que estamos falando hoje, já está aqui anotado. Então, olha aqui, ó, está escrito, está aqui, está escrito. Então, tudo meu é anotado, porque assim eu vou memorizar melhor. Então, como que eu estou lendo Provérbios? Eu leio, eu escrevo o que eu entendi, eu escrevo o que supostamente eu gostaria de ter entendido e não entendi, eu vou lá, leio Provérbios 1 de novo e escrevo, faço algumas anotações, porque desta forma eu estou registrando na minha mente. E, sabe, eu não posso esperar, eu não posso achar que isso nunca vai acontecer comigo, ou se já aconteceu, e eu dizer, o que está realmente escrito? Será que está escrito? Está. Se no momento certo não veio na sua memória, é porque você não se esforçou. Então, nós temos este mês de dezembro, temos 31 dias para se pautar na Bíblia, para ler a Bíblia. É inadmissível eu dizer que eu sirvo a Deus, que eu sou cristã, e eu não leio a Bíblia. É inadmissível, porque como que você faz algo e você não tem uma base? Ah, Sui, mas eu oro. Se você não está lendo a Bíblia, irmã, sinto muito. No momento que você mais precisar, você vai estar sem base. A nossa Bíblia é a nossa base. Você tem uma, você precisa ler como eu estou me esforçando para ler. Ah, é fácil? Não. Eu vou confessar uma coisa, muitas das vezes dá sono, dependendo do horário. Só que é assim, como eu sempre leio a Bíblia com um propósito, eu não leio simplesmente, vou pegar aqui e vou ler. Então, eu memorizo que naquele momento eu preciso estudar. Então, eu tô sempre com papel e caneta na mão. E aí, eu leio versículo a versículo e vou anotando o que me chamou a atenção e aquilo me traz clareza, me desperta. Então, o sono vai embora e a vontade de ler aumenta. É no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no 20º? Não, mas com o tempo, você vai perceber que ler a Bíblia está mudando a sua vida, está transformando quem você é. E é para isso que a palavra de Deus está aqui. E é para isso que Deus falou que a minha palavra ela é viva e eficaz. É por isso, para que venha transformar eu e você internamente. Sabe, eu quero tantas mudanças na minha vida, mas eu sei que se eu não fizer o básico bem feito, nada vai acontecer. Qual é o básico bem feito? É eu começar do início, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Um momentinho, gente, eu vou precisar dar uma pausa. Pausa por café. Pausa por um cafezinho bom. Agora tô sem horário de manhã, bem cedinho. Então, que propriedade eu tenho para chegar e dizer esta frase, está escrito? E aí eu anotei algumas coisas sobre o que a gente fala, né? O que a gente mesmo se pergunta. O que e por quê? E durante a trajetória, né? Porque tantas vezes. E aí, eu vou falar para vocês aqui exatamente a oração da manhã, lá no grupo do nosso WhatsApp. E aí, muitas vezes a gente se pergunta assim,
o diabo nos confrontando diz assim, mas você não vai prosperar. Você não tem capacidade para prosperar, você não vai conseguir. E aí a gente diz, está escrito, tudo o que eu fizer prosperará. Então, o que está escrito não é uma frase solta, não, é uma promessa. Porque realmente está escrito, tudo o que eu fizer prosperará. Onde está? Aqui diz, a vontade de Deus é que eu prospere assim como a minha alma prospera. Está em João 1:2. Então, procura lá. Resumindo, é isso. Você não tem capacidade para prosperar em alguma coisa assim, porque o diabo nos confronta da pior forma possível. E aí você diz, está escrito, tudo o que eu fizer prosperará. É uma promessa, então o que eu tenho que fazer? Pegar essa promessa para mim. Eu tenho que me agarrar a essa promessa e dizer, mas está escrito, tudo o que eu fizer prosperará. Então a gente não pode acreditar nas mentiras do diabo. Aliás, nós não devemos continuar acreditando no que ele nos diz. Porque cada mentira repetida diversas vezes vai se tornando verdade. Isso é muito verdade. Psicologicamente falando, acontece deste jeito. E do contrário também é verdade. Uma verdade, mesmo que ainda não seja a verdade mais pura, mais genuína da sua vida, mas você repetindo ela diversas vezes, o seu cognitivo vai começar a entender que aquilo é verdade. Então, da mesma forma que se instala uma mentira, também se instala a verdade que eu ainda não vivo, mas a partir do momento que você instala, ela vai acontecer na sua vida. E isso faz parte mais da neurociência. O nosso cérebro, ele é de uma forma elástica, é uma plasticidade que se diz. E aí a gente vai, quanto mais a gente aprende, mais inteligente nós ficamos, a gente consegue memorizar mais coisas, e conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente consegue destravar para a abundância, a plenitude de Deus, e a gente passa a acreditar em tudo que está ali. Só que eu só consigo acreditar no que eu já li, no que eu estou tentando memorizar na minha mente. A segunda. Mas você é cheia de pecados. Você tem pecado, você já fez muitas coisas. E, da mesma forma, que Deus conhece nossa vida do dia do nosso nascimento. Deus nos escolheu antes da gente nascer, no ventre da mamãe, está lá. O diabo também conhece. A partir do nosso nascimento, ele nos viu ser. Então, quer dizer, ele sabe tudo o que aconteceu durante toda a nossa trajetória. Então, ele vai pegar as coisas mais impuras da sua vida, os nossos pecados, e vai jogar na nossa cara, vai nos confrontar. E aí, quando ele dizer, mas você é cheia de pecado, você não pode falar nada. Você tem que ficar quieta e acreditar que essa vida é para você mesmo. E aí você diz, está escrito. Jesus lançou fora toda a maldição e limpou os meus pecados. Quando Jesus fez isso, gente, sabe quando que Jesus lançou fora toda a maldição da nossa vida? Quando Jesus limpou todos os nossos pecados, quando Jesus nos perdoou de tudo, Jesus já fez tudo. O que ficou para mim? Acreditar. Transformar a minha mente e acreditar no poder de Deus, no poder maravilhoso de Deus. Então, a partir do momento que você é confrontado com isso, que você tem pecados e quem você acha que você é para falar algo, você diz, está escrito. Jesus lançou fora toda a maldição e limpou os meus pecados. Jesus comprou isso. Isso foi pago com sangue. Ele deu a vida por mim e por você. Quem mais daria a vida por uma humanidade pecadora e que estava ali o crucificando? De alguma forma estava o crucificando. E aí, trazendo para os dias de hoje, eu posso dizer assim, mas eu não crucifiquei Jesus. Ainda tem um ditado popular, né? Que esses ditados populares são terríveis, que diz assim, mas o que está acontecendo na minha vida? Parece que eu joguei pedra na cruz.
E esses ditados populares, eles têm que ser extinguidos de nossas vidas, viu? Mas, e essa metáfora as pessoas usam para dizer o quão ruim está as suas vidas. Gente, a voz tá falhando. E eu já tomei 500 ml de água para poder gravar o devocional e tô tomando um cafezinho. Então, quando a gente lê isso e diz isso, eu posso dizer que Jesus pagou os meus pecados, Jesus me perdoou de tudo, Jesus lançou fora da minha vida toda a maldição, então eu aceito na minha vida a doença se eu quiser. Porque na Bíblia está escrito que é tudo como a minha mente pensa, assim eu serei. Então eu sou uma pessoa doente? Não. Eu preciso aceitar a doença? Não. O que a Bíblia diz é, no mundo tereis aflições. E aí essa parte foi deturpada, né, por nós mesmos evangélicos. No mundo tereis aflições. E aí a minha versão, não é a minha versão não, é como eu acredito. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Só que os evangélicos pegaram essa frase, enraizaram dentro da mente e vivem em aflição. Então, eu digo assim, eu sou e digo assim, no mundo tereis aflições, não vivereis em aflições. Então, essa aflição tem que passar, essa aflição ela tem que ir embora, mesmo que você esteja passando por um tormento aí na sua vida. Este problema, ele tem que ser sanado, este problema tem que ser resolvido. Por quanto tempo mais eu vou aceitar viver este problema na minha vida? Eu não posso. A palavra de Deus diz assim como eu imagino na minha mente, assim eu serei. Então, eu sou, o meu corpo é santo, o meu corpo é perfeito, eu não tenho doença, eu tenho problemas? Eu tenho problemas do cotidiano normal. Porque lá está escrito que no mundo tereis aflições, mas eu não vivo em aflições, eu não aceito isso para minha vida. Então, quer dizer que na minha vida só vai acontecer mediante o que eu acredito, o que eu quero? Sim, assim diz a palavra de Deus. Só que de tanto você ouvir do contrário, você está acreditando, mas é uma mentira que Satanás plantou na sua vida. E você não precisa aceitar isso, você não deve aceitar. Não deve, não precisa. Limpa a sua mente de padrões repetidos cristãos que está te afundando. Limpa a sua mente. Eu tenho falado muito sobre Romanos 12:2, que diz... Transformais a vossa mente para que tenhais uma vida boa, agradável e perfeita. Para que eu chegue na vida boa, agradável e perfeita, eu tenho que transformar a minha mente. E tudo começa internamente. Eu aceito ser moldada por Deus, eu mudo os meus padrões, eu mudo a minha vida, eu mudo quem eu sou, para que Deus venha transformar tudo em mim. Mas tudo isso é de dentro para fora, mas primeiro começa na mente. É na mente, a partir de uma decisão. Se lá atrás eu não tivesse decidido hoje, então eu não estaria aqui. Eu decidi que não ia mais olhar para trás. Eu decidi que ia sair do grupo de dança que eu amava. Eu decidi e não... Gente, e não é porque é pecado, tá? Não é, a dança não é pecado, você pode dançar, continue dançando, não é pecado. Outro dia a gente conversa sobre isso, só para que você venha se alertar sobre, não é pecado. Vamos para a terceira parte aqui, para a gente poder finalizar. Mas a sua vida não vai mudar, a sua vida é essa, não adianta você fazer. Isso é Satanás confrontando. Não adianta, tudo que você faz dá errado, a sua vida é essa mesma, aceita isso pra você. Fica nessa mesmice, aceita a vida miserável, aceita essa vida escassa, porque foi isso que Deus reservou pra você. Irmã, presta atenção. Deus reservou pra mim e pra você o melhor. Se o melhor ainda não chegou em nossas vidas, é porque em algum momento na trajetória a gente caminhou pelo lado errado. Em algum momento na nossa trajetória, a gente não limpou os nossos padrões mentais. Em algum momento na nossa trajetória, a gente não ativou o que está na Bíblia na nossa mente. Então, a partir do momento que eu aceito ser moldada, que a minha vida está sendo toda mudada por Deus, é impossível que os frutos não apareçam. Aliás, os frutos têm que aparecer. Que frutos são esses? A bênção de Deus. Que bênçãos são essas?
eu vou me usar como exemplo. Na minha vida, então eu digo assim, o que eu preciso para viver? Eu preciso de paz. Eu preciso de paz. E eu tenho paz. E é uma paz, gente, que de verdade, assim, eu sou muito feliz. Eu sou alegre, eu faço muita atividade física. Eu amo o mundo da dança, então em casa eu ponho um louvor. Eu tô sempre dançando para Deus, do meu jeito, da minha forma, porque eu amo. Então eu coloco o louvor, eu danço na sala, eu danço na cozinha, eu danço fazendo uma comidinha gostosa. Eu danço porque eu gosto e eu sou feliz assim. Então, muitas das vezes, gente, deu uma bugada aqui, deu uma esquecida assim. Muitas das vezes a gente não muda a nossa vida porque a gente tá naqueles padrõezinhos repetidos, achando que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e a nossa vida fica uma vida chata, uma vida, me perdoa, medíocre, uma vida que eu só posso o que o homem de Deus dentro do templo falou que eu posso. Não, eu posso o que Jesus disse que eu posso. E quem você é? Livre. Você é livre. Jesus pagou os seus pecados na cruz. Você é livre. Sabe, a liberdade é linda, a liberdade é maravilhosa, a liberdade me instiga, sabe? Eu gosto de ser livre. Então, eu sou feliz sendo livre. Então, quando eu descobri a verdadeira liberdade, eu falei, é isso. Então, agora eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que eu estou fazendo o que é certo. Mas eu tive que dar um passo para trás. Outro dia também nós falamos sobre isso. Vamos voltar aqui, senão eu não vou encerrar nunca. E aí, quando você for confrontada e o diabo disser, mas quem você acha que você é? O que você acha que você vai fazer? Você não pode, você não consegue. Fica aí onde você tá, porque chegar lá dá muito trabalho. Fica aí onde você tá. E aí você diz assim, essa árvore, essa frase é linda. Ela é linda porque ela fala de coisas essenciais que nós precisamos para a vida. E aí você pode dizer, está escrito. Eu sou a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo o que eu fizer prosperará. Eu sou a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo o que eu fizer prosperará. O que você está fazendo que vai prosperar? O que está na sua mente que você quer fazer vai prosperar. Acredite que vai. Não importa o que seja, não importa em que área da vida seja, vai prosperar. Ai, Sui, eu quero a transformação da minha família. Vai prosperar. Sui, eu quero ser abençoada financeiramente. Vai prosperar. Sui, eu tenho tantas coisas em mente, alguns projetos, eu não consigo... Tira isso da sua boca. Vai prosperar. A partir de hoje, eu declaro em nome de Jesus, vai prosperar. Você tem que estar firme, pautada, lendo a Bíblia, servindo a Deus verdadeiramente, vai prosperar. O que é servir a Deus verdadeiramente, Sui? É você ter intimidade com Deus. Você não precisa estar todos os dias no templo. Você não precisa estar debaixo de um jugo desigual que não é seu. Você vai prosperar a partir do momento que você entender que você é livre. E sabe que todas as pessoas deveriam fazer? Livrar as pessoas do jugo, livrar as pessoas da opressão, livrar as pessoas e dizer você é livre para ir aonde você quiser. Muitos líderes religiosos, eles deveriam liberar as ovelhas e dizer você é livre, você fica aqui se você quiser. O dízimo é bíblico, é uma bênção, é para te abençoar, mas é quando você estiver pronta. É quando você quiser, e aí a bênção entra para você que é ovelha, a bênção entra para você que é um líder religioso, a bênção entra para todos, porque a partir do momento que entra na nossa mente que somos livres, então somos livres e nada mais nos prende. Você líder religioso, você se desprende, você está se sentindo pesado. Tá pesado demais, o fardo tá pesado, é um jugo desigual. Liberta as suas ovelhas e você também será livre. Livre. Tem
Tem uma estatística que diz 70% das pessoas que estão dentro da igreja estão doentes, porque elas estão presas. Elas estão soltas, mas aqui estão presas, achando que eu tenho que, e você não tem que nada. Você é livre. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então você é livre. Liberte-se na mente primeiro e tudo na sua vida irá bem. Irmã, tudo que você fizer a partir de hoje vai prosperar. Se você quiser, hoje é dia 2, leia hoje o versículo 1 de Provérbios. Leia, anote, escreva. E aí depois você, como hoje é dia 2, você leia também o versículo 2 de Provérbios. E daqui até o dia 31, todos os dias você lê o versículo mediante ao dia e você anota tudo para que a sua vida venha mudar. Sabe por quê? Porque também está escrito que de ler em ler a minha mente expande e de ler em ler a palavra de Deus eu me liberto de todas as prisões, de todas as amarras. Então leia Provérbios, é incrível. Tem um versículo para cada dia do mês. São 31 versículos, sabe? Faça isso por você. Faça, eu estou fazendo, e se você precisar da minha ajuda, você pode me chamar aqui, eu te coloco lá no grupo do WhatsApp e nós vamos juntas, caminhar juntas para um objetivo que é Cristo, não é o templo, é Cristo. Beijo, beijo, tchau, tchau, eu amo estar com vocês, eu amo gravar devocional e agora vamos para o nosso café da manhã. Um grande abraço, gente, desculpa. Um grande abraço, fiquem com Deus e façam a atividade física. Beijo.